Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, de nome Parábola do Semeador. Hoje trago o item 6, mas antes de nós ouvirmos e analisarmos a orientação do Espírito Superior que esclarece e explica a respeito desta parábola do semeador, vamos, de forma resumida, trazer esta parábola, em que Jesus, de forma simbólica, traz o semeador, a semente, que ela cai nos caminhos, é lançada nas terras que não geram os resultados esperados. Então vamos na primeira parte. Segundo Jesus, o semeador deixou que as sementes caíssem ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte das sementes caíram em lugares pedregosos, onde não haviam muita terra. Demais sementes caíram entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos. Tais informações, conteúdos desta parábola do semeador será analisada agora pelo Espírito Superior no item 6. Leitura. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que os fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Finalizamos a leitura, amigos, e temos aqui a análise do Espírito Superior, que na realidade ele procura elucidar que o Evangelho do Senhor Jesus ele pouco penetra no terreno do nosso coração. E no primeiro momento, a parábola do semeador ela traduz que os ensinos do Evangelho do Senhor Jesus não passa ele de letra morta, ou seja, é a primeira fase da semente que é lançada em caminhos em que os pássaros do céu vieram e a comeram. Ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus não penetra fundo em nosso coração, em nosso pensamento, e não permite as mudanças, as transformações necessárias em nossa vida.
E existe também, igualmente, uma outra etapa, segundo o espírito superior, da qual está orientando todos nós, que a semente, ou seja, o Evangelho, com as suas definições luminosas da vida, com os seus princípios libertadores, também, igualmente, não penetram em nossos corações, porque os nossos conceitos, o sentido que nós propiciamos à vida, não permitem que os princípios luminosos do Evangelho possam se ampliar e ganhar vida no nosso mundo mental, porque nós estamos ainda ligados aos fenômenos materiais e nenhuma consequência o tiram deles. Ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus, ele não se espalha com a sua luminosidade, ele não invade o nosso mundo interno, porque, segundo o irmão superior, nesta instrução, a preocupação central é a curiosidade e não o estudo. E ele diz também, igualmente, que as sementes, ou seja, a verdade do Evangelho, ela, ao penetrar ou tentar ganhar vida no nosso altar íntimo, divino, no nosso coração, mas pouco a pouco vai se perdendo essa tal luminosidade, a chama ela se apaga, porque a imaginação, as ideias que nós agasalhamos, abraçamos nesta vida, não permitem que venhamos a entender e somos indiferentes, frios nas verdades do Evangelho, da mensagem libertadora do Senhor Cristo. E finalmente, as instruções da Boa Nova, a semente, simbolicamente falando, cai em terra boa, ou seja, em coração que já entendeu o toque luminoso da vida maior, o Altíssimo, o reino dos céus, é o escopo, o alvo a ser alcançado. E esta terra, ela está boa, e a semente cresce, germina, produz o fruto esperado. Então, amigos, que possamos abrir os nossos corações, simbolicamente o terreno, a terra, para que o Senhor da vida, ao lançar a semente, a mensagem da Boa Nova, com seus princípios, definições, possam nascer, germinar, crescer e gerar a árvore com seus frutos. Que o Senhor da vida tenha por nós compaixão, porque ainda estamos aguardando que a nossa terra, que o nosso coração tenha maturação, crescimento na vida maior. Então, com isso, possamos nos identificar com a beleza do Evangelho do Mestre Jesus. Fiquem na paz.